Fala, seus matemáticos, beleza? Mais um vídeo aqui corrigindo o ENA 2025. E essa questão 14 aqui bugou a cabeça de muita gente. Vamos lá. Os gráficos das funções f de x e g de x, f de x serão x ao quadrado menos 1, e a g de x igual a mx menos 4, com m e x reais, e m maior do que zero, intersectam-se em um único ponto. O gráfico de g de x intersecta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo das abscissas aqui, ó. Ele está perguntando a raiz da função. Ele quer a raiz da função g. Em x é igual a... Então, ele quer justamente a raiz dessa função. Primeiro aqui, a gente tem que descobrir qual é o ponto em que essas duas funções elas encostam no mesmo lugar, elas se tocam no mesmo ponto. E que ponto vai ser esse? Vai acontecer quando essas duas funções aqui, ó, quando a função f de x for igual à função g de x. Aí quando é que isso ocorre? Isso ocorre, ó, quando x ao quadrado menos 1 for igual a mx menos 4. Deixando todo mundo no primeiro membro da igualdade para ficar naquela forma padrão da equação do segundo grau. Aí, professor, qual é a forma padrão da equação do segundo grau? É quando ela ficar da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós vamos deixar ela dessa forma assim para a gente discutir. Então vamos lá, vamos deixar ela dessa forma. Deixando da forma padrão, da forma canônica, a gente tem x ao quadrado menos mx. Aí o 4 que está lá do segundo membro da igualdade, quando ele vir para o primeiro, ele vai vir positivo. Tirando esse negativo, sobram 3, que é igual a zero. Agora, aqui nós temos um problema. Por quê? Porque a gente precisa... Aí está dependendo de duas incógnitas aqui. O x e o m. Para você sair desse ponto aqui, nós temos que encontrar e usar uma palavrinha mágica lá do enunciado. Qual é a palavrinha mágica? É que essa função, as duas funções, elas se encontram em um único ponto. Isso quer dizer o quê? Que essa equação quadrática aqui, ó, ela só pode ter, no máximo, uma raiz. Então, a gente vai encontrar o valor de m para que essa equação tenha, no máximo, uma raiz. Isso acontece todas as vezes que o delta ele for igual a zero. Então, a gente tem que calcular o delta dessa equação, igualar ele a zero e descobrir o m. Então, vamos lá fazer isso? Então, como a gente já está na forma tradicional, a forma padrão da equação do segundo grau, a gente já sabe que o a é 1, que o b é menos m e que o c é 3. Então, calculando o delta, nós vamos ter o quê? O discriminante vai ser m ao quadrado menos 4 vezes 3, que é o c, vezes 1, que é o a. Então, a gente tem que o delta é igual a m ao quadrado menos 12. Só que, para que essa equação aqui tenha uma única raiz, ou a raiz dupla, nós precisamos que o delta seja igual a zero. Então, eu vou igualar aqui, ó, o m ao quadrado menos 12 igual a zero. Ou seja, o m, ele tem que ser, o m ao quadrado tem que ser igual a 12. E o m, então, vai ser a raiz de 12. A gente nem precisa se preocupar com a parte negativa da raiz. Por quê? Porque ele falou que o m é um número maior do que zero. Ou daqui, só extraindo aqui, a gente já sabe, simplificando as raízes, nós sabemos que m ele vai ser igual, então, a 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, assim, agora a gente já descobre a função g. Eu vou anotar aqui a função g.
para a gente fazer os cálculos depois. A função g, então, agora, vai ser quem? Vai ser 2 raiz de 3 x menos 4. E é com essa função que a gente vai fazer os cálculos, que a gente vai fazer na segunda parte da questão. Agora que a gente encontrou a função m, o que é que nós vamos fazer? A gente precisa encontrar a raiz dessa função. Então, a gente precisa pegar o 2x, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, x menos 4 igual a 0. Assim, a gente vai ter que x, então, vai ser 2 raiz de 3, x igual a 4. Ou seja, o x vai ser 4 dividido por 2 raiz de 3. A gente vai fazer o processo de racionalização e simplificar, porque eu posso simplificar já o 4 pelo 2, né? Dividir o 4 pelo 2. E fazer a racionalização. Então, racionalização eu vou multiplicar e dividir por raiz de 3. Fazendo essas contas, a gente vai ter 4 dividido por 2 dá 2. Então, o x vai ser 2 multiplicado por raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, o x é 2 raiz de 3 sobre 3, que é a alternativa D. E aí, você acessa essa questão? Gostou da resolução? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Até a próxima!